boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acenar aqui para vocês, dar um alô. Uma musiquinha agradável para a gente começar nesse clima. Eu não quero mais conversar com quem não tem. Clebinho, um abraço. Laila, minha prima. Gente Mel, certa, gente aberta. Elza, sejam bem-vindos. Rafa, Eu vou. Carlos, Jean, nossa convidada já chegou. Seja bem-vinda. Vou tentar já colocá-la aqui para a gente começar esse bate-papo, tá bom? Enquanto o pessoal vai se conectando aí também. Denise já me mandou o convite. As pessoas que caminham, Neide Vital. seja lá pra onde for. Minha preta, boa noite. Boa noite, meu preto lindo. Boa noite, pessoal. Eu botei uma musiquinha aqui para dar um tom, para dar um climazinho, uma ambientada, uma relaxada. Né? É preciso, tipos tensos. Essa música, eu não sei se você conhece, Dani. Se chama Gente Aberta, Acorda Amor. É Paula Lima? Na verdade, é Xenia França. Ah, parece Paula O Ed Lima. Luna, Lineker, Maria Gadu. Ah, tá. Uma música bem legal, mas... Foi pra gente ir gerando aí esse engajamento, os amigos se conectarem e a gente iniciar esse momento. Esse bate-papo com minha amiga querida Denise. Seja bem-vinda, Alice, minha amiga. Olha, todo mundo que está acompanhando aí pelo Instagram, sejam bem-vindos. É um momento nosso, é uma horinha aqui que a gente vai estar um pouco mais juntos, conversando sobre assuntos legais, né, que nos ajudam a refletir, a amadurecer, a evoluir, né, Dani? Com Eu disse para a certeza. Dani que a ideia é a gente compartilhar os nossos bate-papos confidenciais um pouquinho aqui na rede social, né? Como é que anda, né? Porque todo mundo às vezes fica pensando que porque a gente está ou fazendo live, ou fazendo qualquer coisa. Oi, Mel! Saudade! Que a gente está fazendo as coisas que a gente não tem nenhum probleminha, né? Neide também, beijo. Ai, vou ajeitar ali porque o vento tá bem na minha cara. Aí já sabe, começa a live, mas não termina a live. Que aí vai começar a me acorrizar, enfim. Vários processos. Mas, enfim, antes da gente entrar nas nossas pautas, nas nossas trocas sobre esses processos todos aí que a gente está enfrentando na pandemia, por favor, se apresente, né? Possa ser que tenha alguns amigos, enfim, quem for acompanhar depois. Né? Quem não me conhece, até porque, né? Eu sou Denise, gente. Denise Silva. Sou criadora do canal Inspire e Seja Livre, né? Então, quem puder dar uma olhada lá, né? No Espírito. Olha lá, não, olha daqui mesmo, porque eu esqueci que está o meu pessoal. Sou gerontóloga, sou orientadora profissional. Gerontóloga, para quem não sabe, que faz um trabalho no processo do envelhecimento, né? Então, não só com idosos, mas assim, quem já está pensando em como envelhecer bem. Então, eu trabalho com isso, né? E sou orientadora, psicóloga clínica. Então, quem quiser, né, conversar, mandar um direct, tirar dúvidas, enfim, né? Pode entrar em contato comigo que eu respondo, tá? No momento, eu acho que é isso, não esqueci de nada. E estou fazendo pós de avaliação. Esse momento aqui. Algo a concluir ainda, estou no processo. Estou falando de processo. Estou fazendo uma pós em avaliação psicológica. Eu acredito que depois que terminar essa pandemia vai ser complicado, né?
a, a questão da própria abordagem da avaliação, mas enfim, né, esses aí são outros processos que a gente vai rever com o tempo, né? Mas é isso, eu acredito que é isso. São alguns dos processos que vão precisar ser revistos aí por conta dessa pandemia, né? Já está sendo no processo agora, né? Que já que o contato presencial já não está tão mais, como eu posso dizer, presente assim, né? Então já é uma coisa que está sendo pensada, eu acredito que vai ter mudanças aí quando acabar a pandemia, mas, né, são processos para os tempos que virão, não para agora, né? Só para a gente situar o pessoal que está conectado com a gente, que está aqui acompanhando e participando dessa live, o nosso tema, a proposta do tema de hoje é conflitos, processos e mudanças em tempos de pandemia. Então, por favor, já interaja aí, já comenta se está passando por algum processo, como é que você está encarando esse momento, enquanto a gente vai trocando esse bate-papo aqui, que depois a gente vai acompanhando aqui, lendo os comentários e vendo as interações de vocês. Mas a proposta nessa hora que a gente vai passar juntos aqui, né, com os amigos, com as pessoas próximas, é a gente ter a oportunidade de expandir, de crescer um pouquinho, baseado aí nesse tema, né, nesses conflitos, nesses processos, que eu já antecipo, eu particularmente, viu, Denis, são vários processos, que, enfim, essa uma hora poderia ser uma terapia aqui também. Mas me conta aí, antes da gente entrar nesse bate-papo dos processos, como é que você está lidando aí nesse período de quarentena? Você está atendendo à distância? Tem ido para a clínica? Não? Como é que está a sua vida, mais ou menos? Assim, ó, o CRP, né, deu a opção da gente ir ou não, né, fazer o atendimento online ou ficar com atendimento na clínica para os casos que precisam de mais atenção. Eu, particularmente, estou atendendo todos online, né, tem pacientes também que preferiam esperar voltar para ter né, retomar os atendimentos, então, assim, estou com pacientes online. Caso seja ou precise, eu vou fazer o atendimento, né, presencial, mas até então somente online, né? Tenho dado suporte, né, para alguns idosos, tem um grupo, né, na verdade, que dá esse suporte, né, porque nesse momento temos idosos que moram só e que às vezes não tem essa convivência, né, nem com os filhos ou com parentes próximos. Então é sempre bom alguém sinalizar, e quando sinaliza, até eles mesmos me procuram, aí eu faço esse acompanhamento, né? Então, estou no processo como todo mundo, me readequando ao cenário, né? Tentando me remodelar, né? Tentando me readequar, né? Tentando fazer com que as coisas elas se acomodem, não se acomodar no modo de ficar em caixinhas, mas que elas pelo menos tenham uma funcionalidade. Né? Eu acho que a questão toda dessa pandemia é fazer com que as coisas continuem funcionando. A gente sabe que é difícil, né? Conflitos lembra comportamento, né? Então, assim, desde quando a gente se comporta de uma maneira, um modo da gente ser no mundo, né? Um modo como a gente se mostra, né? E quando isso é tirado da gente, né? Quando a gente não é preparado para isso, que foi o que aconteceu, né? Em relação ao vírus, então a gente foi tirado do nosso ser no mundo, né? Para a gente estar num local, em casa, né? De certa forma em casa, e estar em situações que talvez a gente estava fugindo na rua, né? Então, estar, né, nesse meio tempo, tentando fazer os ajustes necessários, né? Para que a gente continue tendo, na verdade, uma funcionalidade, seja funcional, né, para que a gente continue sendo funcional, né, porque isso é uma máxima. Todo mundo, digo todo mundo, vai ter uma sequela da pandemia. Seja quem já está no processo mais evolutivo, seja quem ainda está brigando, está nos conflitos ainda, em vez de estar no processo, né, ainda está nos conflitos, né, está ainda pensando em como vai fazer, está se degladiando todo dia consigo mesmo. Então, é um conflito. Então, assim, todo mundo vai sair com um processo de mudança. Como, quando, né, vai se dar isso, se vai ser durante a pandemia, se vai ser depois da pandemia, né, se já estava acontecendo antes, que eu acredito que era no nosso, na casa, foi bem antes, né? Mas, assim, todo mundo vai sair com sequelas, né? Porque não é porque a gente já estava no movimento que a gente não vai ser influenciado também pelas... Impactado, né? Exatamente, os conflitos e os processos do mundo.
né? Então, de uma certa forma, os conflitos eles vão fazer com que sejam, como eu posso, distribuídos para todo mundo, né? Sejam os conflitos individuais que vão refletir no coletivo, né? Que eu já pego o gancho falando que a mudança ela vai acontecer porque hoje é um tempo em que um vírus ele fez com que todo mundo se redescobrisse, ou tente se redescobrir, ou redescobrir a humanidade que ainda existe nesse mundo. Então, Perfeito. para você entrar em contato com essa humanidade, vai ter que haver um conflito, né? Que já que não estava, né? Você precisa ter mais um domínio de si em relação a quem você é nesse mundo. Então, isso vai impactar diretamente em todos, né? Então, todo mundo vai estar sofrendo um pouquinho, né? Essa mudança, vai estar sendo impactado um pouquinho por esses processos. Eu estou tentando colocar aqui o tema fixo na tela, Dani, Eu sei como é. mas não Eu não sei, porque eu o sei como é. celular. A minha, tá, o seu foi celular, o meu foi cabeça disso mesmo, porque eu não aprendi, eu acho que eu não sei. Eu sempre digo que eu não sei mexer em fazer esse negócio de live, porque eu Estamos sempre nos termino. adaptando a isso também, né? Não, ainda tem isso, atendimento online, né? É uma coisa que eu pensava para um futuro próximo, não um futuro agora, como está acontecendo Aham, comigo. Então, tipo assim, é tanto a primeira experiência para mim como para meus pacientes. Então, tipo assim, eu digo, gente, calma que a gente está se ajustando ainda. Calma que eu também não estou expert, não é expert nesse processo. Então, vamos lá, que vai todo mundo entrar no mesmo barco. É mais ou menos essa questão aí. Conseguiu votar? Não, né? não, não consegui, não. Fixar comentário, perfeito. Agora fixou. Entendeu? E também isso, né? Engraçado que eu tava, antes de você até falar uma coisa, eu tava, entrei, né, nas minhas práticas novamente, como eu falei a você, né, e tudo tal, e hoje eu tava fazendo reiki, e tem uma oração do reiki, eu não sei se você lembra, né, que é a última, fala assim, né, seja bondoso, demonstre gratidão com todos os seres vivos, né, do reiki, aí fica assim, gente, para você ver, né, como as práticas, ela já traz um processo para que você entre em harmonia com todos os seres, né? Então, assim, É por verdade. isso que eu sempre digo que, né, ultimamente tenho dito, né, que o processo da mudança, né, é o fruto, né, a semente que vai se rompendo, né, é o fruto de todos esses conflitos, de todos esses processos. Então, assim, se a gente não parar para perceber agora, é a escala de 1 a 100, vamos botar assim. Se a gente não parar para perceber agora que tudo isso que a gente faz, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está é para uma mudança, e uma mudança não só da minha, né, mas é uma mudança minha que vai repercutir no mundo, como hoje, né, qualquer ato que eu faça vai repercutir aonde? Na minha casa, que vai passar para meus vizinhos, depois para o meu bairro. Então, assim, é sempre uma atitude micro que vai resultar no macro. Então, a gente precisa ter consciência de que tudo que a gente fizer hoje, se a gente já não tinha, é uma atitude que vai refletir muito mais, repercutir muito mais no outro, né? Nesse outro próximo, nesse outro não tão próximo assim. Perfeito. Dani, você comentou, você falava aí que, apesar da gente já estar nesse movimento de olhar para dentro, né? Eu acho Uhum, que esse mergulho, essa jornada toda que a gente tem feito no autoconhecimento, na busca pela, pela nossa identidade, a partir da espiritualidade, tudo isso, isso é um movimento de olhar para dentro, né? uhum, Apesar disso, a gente sente, claro, os impactos de estar dentro de casa, confinado de uma sim, forma obrigatória, né? Porque sim, agora, apesar de nós já estarmos nessa condição, voltando muito mais para dentro, sim, para casa, para o lar, né? Naquela de estar mais presente na nossa casa, com a nossa dentro, né? Dentro da gente. Mas, enfim, muita gente fugia realmente desse processo de estar dentro, né? E como era que a gente fugia disso? Trabalhando demais o tempo todo na rua, o tempo todo com as atividades que nos levam para fora de casa, que nos fazem viajar, que nos fazem explorar lugares diferentes, porque por muitas vezes a gente quer insistir sempre em fugir de olhar para dentro, né? Mas exato, aí essa pandemia chega de uma forma que você não tem exato, opção. Você exato. tem que entrar aí em você.
Exato. Não existe mais o status ocupado, entende? Então, assim, você não pode mais usar essa É palavra, verdade. porque hoje o que você mais tem é tempo. Quer dizer, É, relativamente falando, mas o que você mais tem hoje é tempo. Então, por que sim, hoje está tendo tanta separação? Por que está falando assim, porque aumentou o caso de divórcio, aumentou o caso de término de relacionamentos, aumentou o caso de vários términos, né? Vários, vários conflitos e processos. Porque verdade. essa pausa deu uma lupa para todo mundo. Para quem pediu e para quem não pediu. Então não é só a questão de, porque não é mais opcional, entende? É obrigatório. Aham, Então, assim, o olhar para você mesmo, hoje é obrigatório. Por quê? Porque você não pode fugir do espelho. Você antes podia alegar, peraí, não. Por isso eu disse, o status ocupado não existe mais. Porque em algum momento você vai se esbarrar em você mesmo. Então, por mais que você não queira, você vai ser obrigado a fazer esse processo. Quando? Até quando você aguentar fugir. Né? Porque é uma cíclica, né? Você não consegue correr muito tempo para fora. Sabe? Você pode até arranjar outros motivos. Mas sempre vai ter algo que vai te puxar para dentro. E eu acho que a pergunta tem que começar a partir daí, sabe? A questão de por que agora eu preciso fazer esse processo? Por que hoje a humanidade ela foi convocada a fazer esse processo de estar em casa? Né? Eu falo como psicóloga e falo também como a minha questão da minha crença, né? Do que eu acredito. Então, assim, como perfeito. é que você vai fazer esse movimento hoje? Tá, 2020, mas por quê? Né, fazer esse movimento, né? Aí cabe uma reflexão espiritual, espiritual não, uma reflexão individual, espiritual também, né? Mas não é essa a palavra. Sim, Uma reflexão individual de cada um, porque como individual. estava no seu processo, né? Do que é que você estava fugindo, o que é que você estava alimentando, o que é que você estava fazendo. Então, assim, o que é que você estava fazendo de fato, né? Para que esse processo de pandemia favorecer ou não. É aquela questão, a gente está nesse processo antes, mas não quer dizer que a gente não está sofrendo agora. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que ficava na rua não porque eu tinha conflito em casa, mas porque eu gosto de rua mesmo. Então, assim, eu ficava na rua porque eu gosto, gente. Então, tipo assim, pra mim sair, assim, o povo dizia assim, ninguém tem pessoas difícil é encontrar você em casa, né? Bater perna, né, mãe? Ah, Você gosta de bater perna. não, só bater perna, visitar gente, ver gente. Então, assim, eu gosto de estar no meio de pessoas. Então, assim, então para mim, hoje, está sendo bastante complicado, porque, assim, o que eu mais gosto de fazer, que é estar entre amigos, conversar, né, tá, eu não estou podendo fazer isso, né? Não de uma maneira presencial. Tenho tentado manter os vínculos, né, pela internet, usar dos meios, né, que agora, né, tem o Google Meet que eu posso botar até 250 pessoas, não que eu conheça 250, assim, de amigos, né, não sou Roberto Carlos, né, mas eu acho que fazer uma reunião, assim, onde você possa reunir as pessoas, né, para que você possa dar esse contato e elas também possam sentir esse contato. Porque eu acho que assim como eu sinto falta, elas também sentem desse, sabe, desse tá junto sem estar perto, sabe? Eu acho que essa presença, essa noção que as pessoas, esses amigos, né, falam, tem essa confirmação de que a gente pode estar perto, mesmo sem estar presente, é importante nesse momento. Principalmente para amigos que a gente conhece, que são, né, que tem um processo ansioso, ou que está no processo assim meio complicado, que tem conflito em casa. Então, a gente sabe que isso é muito importante, a presença, se você puder, né, tá sempre dando uma ligadinha, mandando uma mensagem, então tá Essa sempre se rede de mostrando, apoio, né? exatamente, tá sempre se mostrando perto, né, das pessoas. Eu vi que tem duas perguntas aí. É verdade. Uma de Gabriela aqui, que foi a que eu vi aqui em cima. Como lidar com os altos e baixos? Tem dia que estamos tão motivados e outros já não queremos fazer nada. Como lidar com as oscilações durante os processos? Eu me identifico muito. Tem dias que a gente acorda, bota o som, tá em alta, Uhul! a energia lá em cima, animado, vamos fazer, vamos realizar. Tem dias que a gente, para levantar, é uma dificuldade, né? Caiu, que caiu, foi eu ou você? Voltou. Ah, É... voltou. Aham. Então, assim, a primeira coisa que eu falo tá tudo bem.
Tá tudo bem se no dia você estiver bem, no dia você não estiver bem. Ninguém é robô, gente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é, pega ainda, se nos dias normais eu já tinha essas oscilações, logicamente que se eu agora, né, é como eu falei, a quarentena, a pandemia deu uma lupa para todo mundo. Então, pense que os comportamentos que vocês já emitem, né, que a gente já emite normalmente, estão obrigatoriamente ampliados por conta dessa situação. Então, assim, é uma situação de confinamento, é uma situação que a gente não está muito feliz de estar, mas a gente é obrigado a estar. Então, faz com que a gente realmente tenha alguns picos tem algumas reações, né, de humor diferentes do que a gente agiria, mas é bom a gente ter consciência de que a situação está favorecendo isso. Mas se eu também já tinha altos e baixos na época que não tinha quarentena, eu sei que isso é um processo normal, eu só tenho que perceber como é que está a intensidade dessas emoções, né? Dessa, se eu tô ficando também, tipo assim, ai, é uma leseira, tipo assim, perene, ou tipo, eu tô percebendo que eu tô ficando deitada demais, que eu tô ficando, ioiô, entrou, beijo. Então, assim, eu tô ficando deitada demais, ou tô ficando, sei lá, sabe, meio deprimida, mas não no sentido Improdutiva por muitos dias. de depressão, mas deprimida no sentido de não querer fazer nada, de não ter produtividade, exatamente. Então, assim, é perceber que esse movimento é normal, mas eu tenho que perceber que a intensidade é que está sendo normal. Se eu perceber que está despertando um gatilho, tipo assim, ó, pega ainda. Já tem quase uma semana que eu não faço nada, tipo assim, é cama, banho, comer, cama. Cama, banho, comer, cama. Tô nessa rotina, tipo, a semana toda, então algo está ficando desajustado. Então, aí tem que acender a lanterna para que você possa também dar um jeito nisso. É importante, estar tudo bem você ficar nessa oscilação, vai ter altos e baixos até terminar essa questão. Quando liberar para a rua, ainda não vai ser um processo que, eu vou ficar feliz, estou indo para a rua. Não, porque ainda vai ter medidas restritivas, entendeu? Então, a gente vai ficar ainda coagido, vou botar assim nessa palavra, né? Por muito tempo ainda, porque é um vírus que cada dia mais está se descobrindo um novo processo dele. Então, enquanto não se descobrir de fato como exterminá-lo, né, a gente ainda vai estar sob esse suspense, né, de estarmos nessa proteção mútua, né, nesse alerta. Então, é uma coisa que ainda vai perpassar muito tempo ainda na gente, e a gente precisa estar alerta também para os nossas questões emocionais, né, porque realmente é o efeito da quarentena ampliado, né? Só percebam a intensidade que isso dura. Pois bem, para quem entrou aí no meio, eu estou aqui batendo papo com minha amiga Denise Silva, falando sobre os conflitos, os processos, as mudanças que a gente tem enfrentado aí nesse período de pandemia, né? Eu conversava, Deni, com uma amiga também, Tâmara, esses dias. Aí ela estava falando, né, compartilhando que acordou e não se sentiu produtivo o dia inteiro. E eu falava justamente para ela, calma, tá tudo bem, não se cobre tanto, porque os dias realmente estão tão imprevisíveis, todo esse momento gera um movimento interno dentro da gente, Sim. que não é o momento de a gente se cobrar também tanto, né, da gente querer ter toda essa produtividade como se a vida, como se tudo estivesse normal, enfim. Então a gente precisa se entender, se respeitar nesse sentido, né? E eu já vou salientar uma coisa. Assim como as redes sociais elas têm favorecido para que a gente meio que esqueça que as coisas estão do jeito que estão, ela também reforça que a gente tem que estar produtivo, que a gente tem que estar fazendo. Por quê? Porque tem pessoas ao nosso redor que estão produzindo. E isso vai gerando em você um sentimento de inutilidade, tipo assim, poxa, eu não estou fazendo nada, sabe? Então, se atentar também para o seu movimento. Não quer dizer que a pandemia gerou potência para uns, tipo assim, as pessoas estão, sei lá, dando aquele caldeirão de ideias, que você, porque não está produzindo na mesma proporção que a pessoa que você está se comparando, que você é improdutivo, que você é inútil. Então, assim, é pensar também no seu momento, no seu movimento. Cada um vai estar no seu tempo. Apesar da rede social transmitir para a gente outras coisas, mas cada um vai estar no seu tempo. E é isso que tem que reverberar em você. Por isso que a comparação é tão nociva. Por isso que a rede social em demasia causa depressão. Mesmo agora com a quarentena. A gente sabe que é o meio que a gente tem de
distrair a mente, sendo que tem outros que a gente pode, né, elencar, só que a gente vai para o meio mais prático e mais atual, né, que é o celular, né? Então, assim, ele tem um efeito nocivo por causa disso, ele gera essa ansiedade de você não estar produzindo na medida que você vê seus colegas ou amigos produzindo do seu lado. E esse é o efeito nocivo das redes sociais. Vai perceber também que cada um tem esse movimento. Por isso que eu falei, gente, altos e baixos vai ter. Você olhar o Instagram, você pode olhar. Agora não olhe com julgamento sobre o seu processo. Sabe? Porque cada um é que sabe, é aquela questão, que quer saber como o outro anda, calça a sandália dele para saber como é que ele vive. Não tem como a gente pautar a nossa vida comparado pelas redes sociais. A gente vai cair naquela frase que dizer que o gramado do vizinho está mais verde. Tipo assim, meu Deus, a pandemia favoreceu fulano. Lógico, eu sempre digo que gente que está feliz farmácia, loja de tecido, mercados. Então, assim, tem setores que estão rindo e estão chorando. Não é por causa de ter setores que estão rindo e que estão chorando, que os que estão chorando vai ficar assim, meu Deus, se eu tivesse mudado de ramo, que agora estaria melhor. Entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a despertar, sabe, a destravar, para que isso não vire depois, porque, assim, eu como psicóloga, eu fico pensando muito nessa questão de, antes e depois da pandemia, tipo, depois, essa reverberação toda desse excesso de, sabe, de conteúdo, de informação, sabe, essa massa toda, como é que a pessoa vai lidar com isso? Então, eu fico pensando muito nessa questão dos processos ansiosos que vão ser gerados por causa da pandemia e não por causa do confinamento. Mas porque eu não estou tendo como eu posso dizer, eu não estou sabendo escolher as coisas em que eu possa me distrair, vou colocar nessa palavra, né? Então, eu fico só presa a um meio, e esse meio é que está fazendo com que eu fique num processo ansioso e gere outros sentimentos que não são meus, mas que são gerados por causa dessa situação. O Dene, eu lembrei aqui, eu estou trazendo um pouco das realidades de pessoas próximas a mim. Então, eu estou trazendo as experiências de meus amigos, as minhas, claro, também para esse bate-papo, para contextualizar, mas eu tenho certeza também que as pessoas estão vivendo processos semelhantes, sim, né? Sim. Mas uma amiga hoje, uma amiga que eu não vou falar o nome porque ela está aí vendo, falou hoje já vou de dizer, manhã... peço licença pelo comentário, porque se você não se pronunciou, não se pronuncie, se não se sentir à vontade. Deixa ele contar como se fosse uma pessoa hipotética. Então, como ninguém vai procurar você, então fique tranquilo. Mas ela compartilhou hoje de manhã cedo comigo. Foi 7 horas da manhã que eu ainda estava dormindo. Eu respondi assim, amiga, vai passar. Eu acho... Eu acordei assim com a mensagem dela, e eu falei, amiga, vai melhorar. E depois voltei a dormir. Mas, enfim, ela estava compartilhando da dificuldade que está tendo em se relacionar com algumas pessoas nessa quarentena, né? Então, às vezes, quem está em casa tem uma dificuldade com algum parente. Nós sabemos que a realidade do nosso país como um todo, né? As pessoas não moram sozinhas ou só com seus companheiros, suas companheiras. Enfim, são casas com famílias grandes, muitas pessoas. Então, às vezes, você está ali mais em casa, você é obrigado a conviver com aquele seu primo que mora na sua casa. Isso está numa situação indesejável, né? Conflito. Enfim, então a gente sabe que existe. Você mora com seu namorado, tem a sua sogra, que agora não está mais trabalhando, está em casa. Então, tem vários contextos aí que a gente sabe que estar convivendo pode ser uma dificuldade, pode ser uma crise, um conflito muito grande. Né? Exatamente. É um conflito que não faz com que a gente entre no processo. Por que às vezes a gente não faz com que a gente entre no processo? Porque o atrito é tão grande e é um atrito que, tipo assim, às vezes não é nem só, vou me colocar no lugar da pessoa, né? Não é só meu, mas é aquela questão de eu estar, a pessoa me gerar um atrito, né? Fazer com que eu seja, né? Me citar. E eu ceder essa citação, por quê? Porque o tempo faz com que eu não tenha um raciocínio. Então, tipo assim, tá todo mundo aflorado, né? Então, se eu começar a ser reativa, aí eu já vou para um outro ponto. Se eu começar a ser reativa com todas as situações, eu não entro nunca no processo. Porque eu preciso entender o quê? Tá, eu tô no mesmo ambiente que essa pessoa. Tem como... Primeira questão, tem como mudar? Mudar, no caso, de lugar?
sei lá, vou passar essa quarentena na casa de uma amiga, vou para casa de, sei lá, outro tio, vou para casa de... Tem um outro lugar? Não. Então, eu vou ter que ficar nessa mesma situação. Segunda questão. O que é que eu posso fazer para diminuir os atritos? Né? Não está no mesmo horário que essa pessoa está num outro ambiente. Então, tipo assim, evitar de cruzar, porque eu sei que quando cruza da briga, por exemplo, é uma saída. Evitar de falar menos, tipo assim, menos situações que vai causar Esse diálogo, essa esse diálogo, interação, que o né? diálogo vai terminar no conflito, é uma saída. Então, assim, se eu tenho que começar agora a pensar em meios que favoreçam uma relação benéfica para ambos, porque se não há atrito, eu posso começar a pensar num novo processo, né? Pensar em um novo estado, porque eu não posso também dizer que a gente não vira santo, entre aspas, da noite para o dia, né? Então, tudo realmente é um processo. E quando a gente fala assim, parece até que a gente fala muito, né, que tudo é processo, mas é verdade. E a gente precisa entender, que isso depende muito da gente. E é um pouquinho que a gente decide a cada dia. A gente não pode dizer assim, hoje eu vou acordar, tipo assim, não existe mágica para isso. Se eu não estou disposta a fazer isso, né? Então, eu preciso primeiramente estar disposta a não querer mais esses conflitos e entender também o que é que ela começar a passar a entender um pouquinho a pessoa. Não que você vai querer compreender a pessoa, sei lá, né? Virar uma Socrática e querer entender como é que o mundo está vivendo hoje. Mas aquela questão de eu entendo você, não acolho o seu problema, mas eu não sou o seu problema. Sabe? É como se eu estivesse naquele contexto, mas você reclama. Eu sei que as pessoas, elas têm comportamentos, nós temos comportamentos que nem todo mundo nem agrada. A gente não agrada a todo mundo, né? Mas já nessa percepção de que a gente não agrada a todo mundo, é que a gente tem que começar a se perceber também, o que eu posso mudar também nisso? Né? É começar a se perceber também, deixar de também ver o outro só como algoz, porque eu também posso estar fazendo algo que gere um comportamento que essa pessoa não gosta e eu tá achando que tá tudo certo. Então, até Perfeito. essa questão do autoconhecimento, né? Alguém até falou aí do autoconhecimento, né? E eu lembrei. Tamara. É importantíssimo. Então, quanto mais eu tenho domínio de mim, eu sei quais são os conflitos que vale a pena ou não discutir. Principalmente agora nessa quarentena, né? Tem muitas situações, N situações de pessoas que estão vivendo, né, abuso, que estão vivendo, né, a questão de violência psicológica e física. Então, assim, entendeu? Então, é muita situação dessa, né? Por conta dessa questão de estar confinada com pessoas que você antes tinha a opção de ir pra rua, chegar só na hora de dormir, tomar banho, não via nada, normalmente via fim de semana. Hoje você é obrigado a ver todos os dias, principalmente quem não tem a opção do home office, porque quem o trabalho dispensou está sendo obrigado a realmente procurar algo para fazer, né? Então, o home office ainda era uma saída, porque você estava trabalhando em casa, né? Mas quando não tem isso, e você tem que ficar realmente no dia, sabe, no convívio com a outra pessoa, é extremamente difícil. Então, você tem que começar a pensar, sair desse molde de dizer que, pera ainda, vamos começar a dirimir, ou tentar dirimir os conflitos, né? Então, vamos pensar no que eu posso melhorar esse ambiente. Lembre-se, está tudo aflorado. Então, as emoções, elas estão com lupa. Né? Então, a gente não pode ficar se pegando que fulano é isso, fulano é aquilo, porque eu também estou nesse processo. Então, eu não posso falar de fulano e esquecer dos 3 dedos que aponta para mim. Né? Então, é aquela questão. Né? Mas tem pois 3 tem 3 para né? você. Então, assim, eu sempre chamo de tripé do autoconhecimento, né? Sempre se pergunte, né? Quem está sendo você nesse conflito todo, né? Porque às vezes o conflito está lá rolando e tal, mas quem é você nesse conflito? Não acontece do nada. Se você falar com a parede vai te devolver? Não, né? Por quê? Porque ela não tem uma reação para te dar de volta. Então, se há um conflito, é porque houve uma troca. Então, o que eu estou emitindo também nisso? Né? Até pisar, né? Por aí que eu acho que as coisas vão começando a... aí as coisas eu acho que vão se ajeitando, né? Vai ajeitar. Pelo menos eu penso. Mas são muitos processos, Denise. Tem horas que a gente pensa... Quanto processo é esse, meu Deus? É processo em cima de processo. Eu digo que, às vezes, eu acho que eu fiz o curso errado, gente. Eu devia ter feito direito, porque é muita administração de processo. São muitos processos, realmente. Mas é bem isso. É bem Mas isso. a vida, eu acho que
Eu acho que a vida é feita disso, de processos para a gente resolver, para a gente compreender, para a gente desvendar, né, Dani? Sim, sim. Eu só vou voltar aqui mais. Aí se eu tentar, né? Porque o negócio tá me trollando aqui, que eu achei. Ai, cadê? Ui, errei aqui o negócio. Às vezes esses comentários é um pouco ruim, né? É, em pessoas que têm estresse, foi uma pergunta que fizeram aqui, né? Carlos, Ah, pessoas que têm estresse, ansiedade e ou depressão é afetada nesse tempo pelo confinamento. São as que mais vão ser afetadas, né? Porque, assim, elas não estão vendo essa situação de confinamento como uma situação relax, né? Então, é uma situação que é extremamente adoecedora para alguns por causa dessa questão do... Você tinha fuga antes, né? Então, antes você podia sair, você poderia passar fim de semana na casa de alguém, você podia passar fim de semana fora, fazer o que você quisesse. Então, assim, a rua era o remédio de muita gente. a Então, válvula de escape, né? então, assim, pense que esse processo você foi obrigatoriamente impedido de fazer. Eu estava falando até com alguns colegas, eu digo, até nossa receita tiraram da gente. Porque a gente fala sempre pro depressivo para ele sair de casa, né? Como é que ele vai sair de casa agora estando em casa? Entende? Não tem Então, como, né? assim, é fazer uma readaptação da situação. E eu, sei, eu até acho que comentei na outra live, uma live que eu fiz aí essa semana, falando que eu tenho um grupo, né, um grupo fechado, só para quem me procura mesmo, de atendimentos especificamente para depressivos. Porque eu sei que o processo para eles é bem mais complicado, né? Então, eu faço suporte justamente por eu entender que a recomendação do que se poderia fazer, do que a gente poderia sugerir, hoje não tem. Hoje eles não podem fazer muita coisa, né? Então, as pessoas que têm ansiedade, dependendo do que seja essa ansiedade também, né, vale se pontuar, está sendo bem complicada porque o confinamento está reforçando bastante esses padrões. Não só os padrões, também como os comportamentos que estão sendo emitidos por eles, né? Então, não está tendo muita... A gente está tendo que ter muito assim, tem que suar muito para fazer com que eles façam alguns processos que a gente sugere, né, eu digo, a gente colegas, né, para que eles comecem a desenvolver um novo comportamento em cima de uma nova configuração que é essa do confinamento. Perfeito. A Tâmara fez uma contribuição muito legal aqui, falando que principalmente a ansiedade, né? Pessoas que não tinham sintomas de ansiedade agora se pegam com o coração batendo acelerado, sem conseguir dormir, excesso de fome, ou às vezes total falta de fome. Cada um se Exato, comporta de uma forma, né? Eu estava exato. conversando, inclusive, também hoje com uma amiga, em como você observar que você está com uma crise de ansiedade, que você está se sentindo ansioso ou ansiosa, né? Porque às vezes você não consegue identificar. Mas tem alguns sintomas, alguns sinais que podem nos ajudar. Tâmara citou alguns. Sim, E aí, Dani, por favor, cita outros aí que ajudem as pessoas a perceberem, olha, está acontecendo algo comigo. Eu estou me é, sentindo diferente. Às vezes eu penso, eu tô até. A pessoa pode pensar, eu estou corona, porque eu estou sentindo ataque isso, cardíaco, porque eu estou. Entende? Ah, eu vou para o exato. médico. Eu Enfim, sempre digo assim, gente, a ansiedade ela nunca começa no sintoma físico. Quando ela já está no físico, é porque o seu mental já está há muito tempo pensando, ou pensou em alguma coisa, e ele já está trabalhando em cima disso. Então, quando o seu mental não aguenta, o físico vai lá e aplica para você ter noção de o que está acontecendo com o seu corpo. Então, está dando, eu sempre digo, está dando cortisol para ele de graça, né? O rim está dizendo, não mande, você está lá mandando para ele. Não só o rim, como o seu corpo. Eu digo o rim, porque o rim recebe a porrada. Então, assim, pense que taquicardia, as duas que a Tamara falou, né, que desses que ela citou, o que é você pensar, eu digo só, a gente fala sobre o corona, né? Eu digo que toda a situação como um todo, financeira, social, de saúde, né, física, tem contribuído para que tenha algum tipo de ansiedade nesse processo. Então, taquicardia, mãos, suar frio, dor de cabeça, dormir muito, dormir pouco, né? Hipersonia, né? No caso, comer dormir demais, muito, comer pouco. comer muito, comer pouco. Então, assim, ou está extremamente irritado, ou está extremamente passivo, né? É por isso que eu disse, percebam a intensidade dessas situações que vocês nunca observaram em vocês durante os dias, né? Os dias normais, né? Que eu sempre digo que já não estava normal antes. A gente só está com 2 A's a mais. É A ao quadrado. Já estava anormal antes da pandemia e agora duplicou por causa do corona.
né? Porque a situação que a gente vê também é extremamente adoecedora e a gente achava que era normal. E não era normal. É verdade. Né? Então, é um A ao quadrado. Falta de ar, tremedeira, pensamentos negativos. É quando a gente fica com essa questão muito de um pensamento muito de que não vai dar certo, esse corona é isso. Então a gente começa a fazer uma temática, né, geralmente negativa em cima do Covid, né? Vamos botar o Covid como a questão. A gente fica muito pensando, rebaixando nossa crença, né, de acreditar que as coisas melhoram, né? E isso faz com que vá despertando na gente essa questão dos sintomas ansiosos. Então, quando eu penso demais, eu não durmo. As pessoas dizem assim, porque eu tenho sono. Eu digo, geralmente você não tem sono porque você pensa antes de dormir. Dormir é a hora de assistir televisão, geralmente um filme, é você botar, sei lá, um programa de risada para você relaxar. Então, são coisas que relaxam, não que fique intenso. Se você vai pensar, o pensamento nunca vem sozinho. Eu sempre penso assim, pensamento é família. Você nunca diz assim, vou pensar na água. Você nunca vai pensar em água pura. Você vai pensar se ela está gelada, se ela está quente, se ela vai vir no copo, se ela vai vir na garrafa. Você sempre vai ter pensamento em conjunto. Então, pensamento é família. Sempre vai vir junto com alguma coisa. Imagina se você vai pensar em corona, vai pensar em saúde, você vai pensar o quê? Não é nem família. Vai botar logo, sei lá, vai botar o Nordeste todo nessa história. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que se desmembram. Então, evitar pensar, pelo menos numa hora que você quer relaxar, é o primeiro ponto. Então, assim, quais os sintomas que você, né, que já foram citados aí, né, que é taquicardia, né, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, irritabilidade, dor de cabeça, sentir o corpo, os calafrios no corpo, sentir que o corpo tá, sabe, precisa de falta de ar. Então, assim, fora essas situações que são típicas da ansiedade, é você perceber o que é que de fato está acontecendo com você. Por isso que eu volto para a questão. Quanto mais você se percebe, quanto mais você tem domínio de si, você sabe o que está normal ou não. É preciso saber que você precisa ter consciência de como está seu corpo, para você saber o que é que seu corpo está emitindo de sinal de alerta. A ansiedade ela não aparece do nada. Você está pensando o que ultimamente? Né? O que você tem feito? Então é pensar também como o que você tem feito para que para que a ansiedade ela tenha se apresentado de alguma forma, como eu falei. Não é só o corona que está sendo o algoz da ansiedade hoje. Então, assim, tem muita gente que ficou desempregada, tem muita gente que está em situação de conflito com família, com filho, com marido nem fala, né? Que a maioria do povo que é casada, que vive com namorado, deve estar numa situação, tipo assim, só para terminar, comentaram antes aí, da questão que agora está se conhecendo, né? Que alguém comentou aí, não lembro o que foi, que agora está se conhecendo uns aos outros, né? Pois é, Perfeito. gente. Eu falei, é a lupa do corona, certo? Você saía de casa, eu falei na live de relações semana passada. Gente, você saía de casa de manhã, voltava de noite. Normalmente se conversava durante o dia, eu conversava pelo WhatsApp, porque eu digo que o WhatsApp não é conversa. Você conversa, mas não conhece. Então, assim, o que é que você tinha de contato com a pessoa que você casou, morou junto? Não tinha. Então, hoje, você está sendo obrigada a conviver com a sombra do seu queridíssimo, né? Do seu respectivo. Como eu disse, a gente se apaixona pela luz, pelo que a pessoa mostra de qualidade, que a pessoa se apresenta. Mas a gente não quer acolher as sombras para ajudar esse outro a mudar, caso seja necessário mudar. Então, agora eu estou conhecendo. Porque agora eu vendo quem é meu marido, quem é minha esposa, quem é meu cônjuge. Sim, ele estava ali. Então, você não estava querendo ver, ou ele não estava querendo se mostrar. É isso que você está descobrindo agora. Qual foi a embolada do meio de campo. Mas, realmente, agora está todo mundo sendo obrigado a conhecer todo mundo. Que aí está dizendo, né? Eu acho que o corona é o atestado da verdade. Que é uma coisa que eu vou salientar também. Hoje, o corona tem permitido que a gente, no futuro próximo, né? Vou dizer assim, quando acabar mais ou menos, né, o corona, permitindo muita pouca mentira. Eu acho que vai ser a era da verdade, digamos assim, né? Que as pessoas se apresentem de verdade, se mostrem com verdade, não tenham receio de se mostrar quem são, porque ainda tem essa questão ainda, né, das representações sociais, o que é que a gente mostra para o outro. Então, eu acho que hoje isso não cabe mais, né? Eu acho que esse processo interno que está sendo mostrado nesses processos que estão sendo feitos,
Então, tem favorecido essa mudança de que a verdade sobre si e o que você mostra de si prevaleça. Né? Reginho, beijo, você entrou aí. Agora o bicho pegou, ele disse, e é verdade, porque o bicho pegou realmente que você tem que conviver com o companheiro, a companheira, no caso o marido, a esposa, a mãe, às vezes Exato. os conflitos são familiares, enfim. Mas certamente todo mundo está enfrentando aí diversos conflitos, né? Davi Uhum. comentou ali agora há pouco que no caso dele a meditação tem ajudado ele. E eu lembrei aqui, já falta 10 minutos, Dani, a gente ia começar com a Pois meditação, é, eu senti mas falta, né? Mas eu não comentei nada e assim, acabamos, ó, como eu tô. acabamos levando, mas podemos finalizar com essa meditação. As pessoas que estão aí, comenta aí, gente. A gente ia começar essa live fazendo uma meditação, um momento de meditação aqui com vocês. Mas como a gente não fez no começo, eu acho que a gente pode fazer no final. E antes da gente fazer essa meditação, enquanto as pessoas comentam aí, eu topo. Enquanto você comenta, eu topo para a gente começar a meditação aqui nesses últimos 10 minutos. Então pode ser nos Bem, últimos 5, dá- né? Os 5 pode ser minutos nos últimos restantes é 5. para não ficar. Ah, Perfeito. Agora, enfim, eu queria só para a gente encerrar um pouquinho essa parte do bate-papo, deixar algumas dicas para as pessoas, algumas coisas que você está fazendo, eu estou fazendo algumas também. A meditação é uma delas, é uma forma de se conectar consigo. Terapia, gente, eu digo que terapia deveria ser obrigatório. Todos nós temos questões emocionais, psicológicas, afetivas, que a gente precisa enxergar e sozinho a gente não consegue. A gente precisa de uma ajuda de um profissional, de preferência, né? Às vezes os amigos é sim. quem são nossos terapeutas. Eu tenho um monte de amigo psicólogo, eu vivo fazendo terapias. De graça. Eu acho que aí Ó, Tâmara é psicóloga, Maria é psicóloga, Alice é psicóloga. Aqui na live deve ter umas 4 psicólogas. Ai, Maria. Sara é Tu, colega. psicóloga, tudo colega, mas enfim, é um caminho que nos ajuda a olhar para a gente, nos ajuda a descobrir coisas que na correria do dia a dia da nossa vida a gente não consegue, né, Dani? Exato. Justamente por isso que eu falei que alguém comentou aí que o processo interno é mais difícil. Lógico que é mais difícil. É o que mais a gente corre, né? Então eu pergunto, você sempre pergunta aos pacientes, né? Alguns, né? Sempre pergunto para alguns, né? Quem de seus amigos conhece você verdadeiramente, né? Então, assim, eu boto como parâmetro para você saber por quanto é que você acessa a si mesmo no processo de vida, entende? Porque, assim, é o processo mais difícil, é o contato mais difícil. É você se encarar, é você se aceitar, né? Hoje mesmo a gente fala dessa questão, né, que está tendo uma questão importante, né, do fato que aconteceu nos Estados Unidos, enfim, tem repercutido porque é uma realidade nossa aqui, e a gente não, né, ainda é uma luta, como eu digo, né, a gente sempre levanta como uma luta, né, no caso para a gente, né, nós negros, né, então é muito complicado, e a gente precisa, na verdade, trabalhar cada vez mais essa verdade, no que é que a gente acredita, né, então, o processo interno, que é esse movimento de mudanças, né, internas, ele é necessário e, tipo, meditação é um caminho que você pode fazer para ter esse acesso, não só em conexão com você, mas também com o divino, para quem acredita, né? Então, eu acredito que a parte espiritual é muito importante na complementação do sujeito, já dizia Jung, né? Não é à toa que ele fez toda uma psicologia voltada também para essa questão de como você se vê, né, perante né, tendo uma crença superior em algo. Você ler livros que te ajudem a fazer esse caminho, já que você não pode fazer terapia, né? Tem vários livros aí em que você pode estar fazendo esse caminho, e se conhecer algum psicólogo, eu acredito que ele não vai também se opor a te dar algumas dicas também dentro do seu processo, porque, volto a dizer, cada processo é único e é individual. Não adianta estar dando receita para todo mundo aqui, porque são caminhos que todo mundo pode utilizar, mas cada Perfeito. um vai fazer para acessar isso. Então, assim, os livros geralmente às vezes não... Ah, Liz, eu não gosto muito de ler, não. Então, eu prefiro uma coisa que seja mais de ouvir,
né? Então, tem muitas palestras também voltadas para a inteligência emocional, falando desse contato com essas emoções, que é extremamente relevante. Diga, Vitor. Deixar uma dica também de um filme ou série. Eu assisti Sim, recentemente The Midnight Gospel. Não sei se você sim, assistiu. sim. Ah, isso Fantástico, aí né? já é pauta, se a gente for falar, já é pauta para outra live. Já é pauta para outra live, porque É essa muito bom. série é. E a gente tem até que dar o feedback, né? Que eu tô terminando de assistir, na verdade, ela, né? Eu tô assistindo ela, assim, fiquei Eu, eu que te alucinada. recomendei, não foi? Foi, É muito entendeu? massa. Mas Então, enfim, deixa assim, a dica só aí pro pessoal, é isso, tem porque já. vários acessos, né, que você pode fazer, né? Tem as séries, né, que fazem esse caminho também, tem algumas que posso até elencar para ter esse contato, né, já com o autoconhecimento, tem a meditação, tem livros, tem a própria a terapia, a psicoterapia, né? Terapias que você pode fazer uso para esse caminho, né? E você ir se permitindo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é se permitir a estar nesse processo, né? Como eu falei, está obrigado, mas todo mundo vai ter que fazer, mas aí você pode escolher o processo, como é que vai ser. Se vai ser dolorido ou se vai ser mais Mais light, né? Eu acho que travou um pouco aqui o seu, viu, Dani? Travou aí para vocês também ou foi o meu? Agora voltou. Tinha travado o seu, Dani. Ah, foi mesmo? Ah, que eu Eu tava acho que falando foi. aqui. E o É meu, porque você ficou rodando aqui. o seu também ficou rodando. Eu não Ah, sei de então, quem foi então que pronto, aqui travou. caiu. Pois é. É, Falaram aqui, T. Souza, né? A terapia nos ajuda a evoluir. Tem que ter coragem para fazer e encarar você mesmo, escolhas e consequências. É aquela questão, né? Você vai. Minha amiga leu um livro que eu recomendei a ela, e quando ela terminou o livro, ela foi me dar um feedback. Ela disse assim: ai, vocês são terríveis. Eu digo: por que a gente é terrível? Vocês fazem a pergunta, devolvem pra gente, a gente tem que encarar de novo a pergunta, e tipo assim, é um processo muito dolorido. Eu digo: claro, você tá achando que a gente é culinarista para dar receita? Sabe, chefe de cozinha, vai dizer: não, gente, eu faço assim, assim, assim que vai dar certo. Você tem que refletir diante do verdade. problema. A escolha foi sua. Né? Então, quem tem que fazer, a gente auxilia você a encontrar o caminho. Quer dizer que a gente vai dar o caminho, né? Tem que Tamara ter falou, coragem para pois encarar esses é, processos, né? com Tem que ter certeza. muita Por coragem. isso que eu disse, você está disposto a fazer essa caminhada como? Né? Então, é você Deni, só nesse falta dois processo. minutos, Ai! Deni. Dois? Não, eu acho que falta três, não sei. Ah, Mas vai tá. cair já já. Ah, meu pai. Mas enfim, eu não sei se a gente termina, encerra ou se Ah, a então gente. pronto, a gente pode encerrar com a meditação. Já agradecer ao povo que ficou, assistiu, que compartilhou, que deixou seu comentário, que também não deixou seu comentário, mas Uma deixou a contribuição. presença, né, que foi muito importante, né, que também tenha servido o que eu tenha dito, que Felipe pontuou, que tenha servido para alguma coisa para vocês, né, qualquer coisa estou no direct para tirar dúvidas, enfim. Né, eu acho que a gente pode terminar, amigo, com a meditação. E aí, se a live terminar, termina também no processo meditativo. E Vamos lá. namastê. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Vamos lá convidar as pessoas que estão aí, essas pessoas que estão conectadas aqui com a gente, que possa sentar numa posição confortável, estar aí na melhor forma neste momento. Respira fundo. Coloca o ar todo para fora. Inspira fundo mais uma vez. E coloca o ar todo para fora. Até esvaziar a caixa do peito. Tirando todo o ar da sua barriga. Respira fundo mais uma vez. E coloca o ar para fora devagar e lentamente.
Você pode fazer esse processo de respiração algumas vezes para conseguir relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente, acolher todas as mensagens que nós refletimos aqui nesta noite, sintonizar com o seu coração. Deixe sair tudo nessa respiração. Tudo que você não precisa mais carregar. Começando pelos dedos dos pés, sinta ou visualize o seu corpo lentamente transformando-se num verde profundamente relaxante. A própria cor da Mãe Terra. Toda vez que você inspira, você inala o verde. E quando você solta o ar, o verde permeia e estimula todo o seu corpo, até você ficar profundamente relaxado, relaxado. Agora visualize, sinta ou perceba uma porta à sua frente. Ela é ornada como uma porta de ouro maciço ou como uma porta simples de madeira. É largo, é estreito, é alto, é baixa. Deixe que a porta satisfaça todas as suas necessidades. Se permita entrar por ela. Quando tiver terminado de criar a porta dos seus sonhos, fique diante dela e admire o seu trabalho. Atrás da porta que você acabou de criar fica o além. No além, há algo que você precisa viver ou experimentar agora, nesse exato momento. Sentiu que está pronto, que está pronta? Entre por essa porta. E quando terminar de ver o que precisa ver, volte por onde entrou e fecha. Olhe para o seu corpo e pergunte para si mesmo, para si mesma, onde eu preciso me abrir. Em seguida, visualize, crie, sinta ou perceba um portal em si mesmo, em si mesma. Abra a porta e deixe entrar tudo o que for preciso. Seu coração precisa abrir-se ao amor, à bondade. Seu pulmão precisa se abrir ao perdão. Quando sentir que você obteve tudo o que você precisa, feche a porta e saia. Sinta ou vivencie ou visualize o seu corpo ficando verde outra vez. E respire fundo. E ao soltar o ar, deixe ele sair pela sua cabeça. Inspire profundamente outra vez e quando soltar o ar, deixe o verde sair pelos seus ombros, peitos e braços. Continue inspirando, expirando de todo esse verde, de toda essa natureza, de toda essa energia disponível para você. Você pode abrir os seus olhos, despertando e sentindo essa plenitude, sentindo-se cheio, sentindo-se cheia, dessa força, desse vigor, dessa energia que está,